Você está hoje no nosso compromisso semanal, toda segunda-feira. Estamos aqui para falar sobre advocacia extrajudicial. E a gente sempre começa os nossos encontros com uma música que remete à liberdade geográfica, à liberdade financeira que a advocacia extrajudicial proporciona. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Carol, Patrícia, Lorena, já mande essa live para os seus colegas que precisam conhecer os benefícios da advocacia extrajudicial. Hoje eu vou receber aqui a doutora Natália Lessa e nós vamos falar sobre o imóvel alugado no inventário. Esperando a minha convidada entrar, quero saber, você que atua na advocacia extrajudicial, já lidou com algum caso, alguma situação de imóvel alugado? Quero saber, foi tranquilo? Quais foram as suas dificuldades? Coloca aqui no chat. Natália já entrou, já vou então aceitá-la aqui pra gente começar. Tratar e também muitas dicas práticas para você que atua com imóveis com locação. Boa noite, Natália! Boa noite a todos! Boa noite, Vanessa! Tudo bem? Nossa, que energia, hein? Não é? Com certeza. Eu sempre começo aqui nossos encontros com uma música que remete às grandes possibilidades que a advocacia extrajudicial proporciona. Então, é um prazer receber você aqui pela primeira vez no Insta. Espero que seja a primeira de muitas vezes, que esse convite já está para ser feito há muito tempo. E hoje a gente conseguiu casar o tema, né, de locação com inventário. E eu quero que primeiro, antes de a gente iniciar esse tema tão polêmico, que você se apresente. Para quem não segue a Natália, já clica aqui em cima, já comece a segui-la, porque a Natália tem muito conteúdo sobre a advocacia imobiliária. Fale pra gente, Natália. Legal. Antes de eu começar a falar, eu queria te dizer que você está travando um pouquinho para mim. Aí eu queria saber do pessoal se aí de repente Será eu vou. que é o fone? Eu posso tirar também para ver. Digo aí, gente, se tá travando, a gente faz de tudo para melhorar. Me fala aí. Se for só para mim, tá tranquilo. Eu tô aparecendo legal? Tá normal, para mim tá. Ok. Então vamos lá. Eu sou a Natália, né? A advogada mais informal que vocês já conheceram e vão conhecer, achar mais doidinha, né? Fora da caixa. Eu sou mãe da Aurora, ela tem 2 aninhos, sou esposa do Marcondes e eu sou advogada desde 2015 e eu já comecei a minha advocacia dentro de uma imobiliária, prestando assessoria jurídica para uma imobiliária. Tipo, no primeiro mês eu já peguei um contrato fixo numa imobiliária e me aprofundei aí nas águas da locação, que assim, de coração, tudo que eu gosto de fazer é o que eu mais gosto de fazer. É o comercial voltado para imobiliárias. Adoro mesmo. E vou te dizer que esse nicho é tão conturbado, vamos dizer assim, né? Porque aparece problema todo dia imobiliário. É impressionante como que essa prática, né, da locação, ela sempre traz novidades, sempre traz alguma polêmica nova que precisa mesmo da gente mergulhar nesse mundo, né, das imobiliárias. E como que é interessante, Natália, o seu relato de você já iniciar a sua advocacia com um nicho definido, porque a gente escuta muitos jovens advogados, advogadas saindo da faculdade e com esse receio justamente de eu prefiro trabalhar para todas as áreas, tem medo de fazer essa opção, de ficar muito restrito
a advocacia. E aí, quando a gente escuta o seu relato de que, e a gente fala muito disso, né? De quanto mais cedo você nichar na sua área de atuação, mais cedo os resultados vão aparecer. Então, é muito interessante você compartilhar essa sua vivência mesmo, né? Porque eu demorei muito tempo para nichar, justamente fiquei perdida, atuando para todas as áreas, e eu vejo que isso não deu certo para mim. Então, como que é bom você trazer essa sua realidade, né? Cara, é assim, na verdade, quando eu comecei a advogar, eu não ni o que que aconteceu. Eu passei pelos mesmos perrengues que todo jovem advogado, né? Tive dificuldade de achar. Eu tive uma sorte, que eu não é sorte, né? É Deus que é meu pai É grandioso, Deus. que me cuida de mim muito. O Marcondes tinha um amigo que era dono de uma imobiliária. O Marcondes é corretor, né? Que é o meu marido, viu? Na época ele era meu namorado. Eu tava recém-namoradinha dele, tal, apaixonadinha e tal. Aí eu acabei de sair da faculdade, peguei a carteira e eu fui nessa imobiliária com ele. E ali surgiu essa oportunidade. Foi no primeiro mês, foi mesmo uma oportunidade. Aí, eu sempre militando na OAB, em prol da jovem advocacia. Hoje, inclusive, a gente está na presidência da CAIS Jovem, a gente lida direto com jovens advogados. Mas desde lá do início, eu já me afundei na OAB militando em prol da jovem advocacia e tal. Eu acabei assumindo a secretaria, na época, da Comissão de Direito de Família, que era, assim, a minha paixão na época. Então, assim, a alocação me dava um fixo e eu gostava demais de lidar com família. E aí, o que aconteceu? Apesar de ter muito tato das coisas do direito de família, que você tem que ter um certo tato, tem que ter um talento diferenciado, eu falo. Até mesmo igual criminal. Não tem quando a gente fala assim, nossa, o criminalista tem criminalista. Ele, sabe, tem que ter aquele feeling do criminal. Feeling, Me falta demais, eu não consigo atuar no criminal, porque me falta. Por outro lado, no direito de família eu era muito boa, só que me doía demais, porque eu sou muito sensível. Então, logo no meu primeiro ano, eu peguei casos, assim, tenebrosos de abuso sexual infantil, de abuso de drogas. Aí aquilo me deu uma, sabe, me deu uma deprimida. Aí eu falei, eu vou sim. dar uma parada, vou focar mais em locação. Foi aí conta emocional de ver certas situações acontecendo, que aquilo não era um filme, não estava na Globo, não estava na Netflix, estava ali. E eu era advogada daquele caso e eu tinha que resolver. Sabe quando você tem aquela coisa da super-heroína? Não, eu tenho que resolver. Essa criança não pode passar por isso. Aí eu comecei a absorver, ficar mal. E aí, Sim. tá, não deu, né? Mas eu faço ainda família, tranquilamente. Só casos mais tenebrosos, eu dou uma espaçada, assim. Porque eu sei o quanto eu me entrego, entendeu? Atualmente, agora, eu estou atuando num caso de estupro de vulnerável, né? Que envolve... Eu pego, mas eu dou uma espaçada boa para eu arejar, para eu dar conta de fazer um trabalho bem feito. Porque não adianta você pegar, depois você não dá conta, faz uma coisa mal feita. Então, foi assim que eu acabei me estabelecendo em local, entende? Aí eu falei, cara, são BOs cotidianos, né? Todo dia tem um BO diferente, como você mesma falou. E é uma área criativa para gerar problema, né? Sim. Uma Porque coisa que eu... as relações humanas, né? Assim, o que eu falo que locação, se você não mora de aluguel, você conhece alguém que mora de aluguel ou o proprietário que aluga o imóvel. A gente já tem aqui, ó, minha presidente, uma jovem advogada, né? E olha como que a gente vai, as oportunidades, né, na nossa vida, na advocacia vão surgindo, e eu digo que a gente precisa ter esse olhar mesmo, né? Reconhecer nossos limites e estar aberto para novas oportunidades. Agora, essa questão de você escolher o nicho de atuação, e aí fica a nossa fala, tanto a minha quanto de Natália, que quanto mais cedo você escolhe seu nicho, mais cedo os resultados da sua advocacia virão.
Natália, a gente vai hoje abordar um tema que envolve tanto a parte de locação quanto a parte do inventário. E a gente vai trazer hoje dicas práticas, né, para como a pessoa pode lidar no dia a dia quando a situação acontecer. Então a gente vai dividir nosso encontro aqui em praticamente três tópicos, vamos dizer assim, né? A parte do falecimento do locatário, falecimento do locador e a questão de quando acontece a possibilidade de aluguel no curso de um inventário ou após o falecimento do proprietário. Se é possível, se não é, quais os cuidados a gente precisa tomar. Então, eu gosto da gente já iniciar o nosso primeiro tópico, trazendo o conteúdo que a gente preparou para quem está aqui com a gente toda segunda-feira. Então, quando o inquilino está no imóvel e o inquilino falece, quais são as repercussões que isso pode acarretar no contrato de locação? Então, primeiro a gente precisa entender o que tem previsto na legislação. E aí, Natália, vamos lá abordar quais são as consequências de quando acontece o falecimento do inquilino. O que você pode falar para a gente? Então, em primeiro lugar, a gente vai primeiro fixar ali o artigo que a lei traz falando sobre isso, que é o artigo 11 da Lei 8245 de 91. É o artigo que traz assim, olha, no caso do falecimento do locatário, acontece XYZ. Então, anotem aí, artigo 11, tá, pessoal? Mas no final a gente tem um presentinho para vocês. Vocês vão gostar bastante, que a gente preparou sobre esse conteúdo aí. Quando falece o locatário, existe uma coisa chamada subrogação contratual, tá? Então, o que é basicamente isso? Pessoas alheias a esse contrato, que estão fora do contrato de locação, elas vão se assender nesse contrato figurando como locatárias, né? Olha que interessante. E aí é qualquer um? Quem é que pode ser? Não, o próprio artigo 11, ele já traz quem é que vai se assender esse contrato como locatário, tá? E ali, posso tocar, Vanessa? Sim, eu queria só ressaltar o seguinte, a gente tem que ter sempre em mente que a Lei 8245, ela foi pensada para proteger a locação, para proteger o inquilino. Então, ela vem em 1991 justamente com essa ideia. Muitas pessoas, elas leem a lei, né, a lei do inquilinato, a lei 245, elas não conseguem compreender que ela veio justamente com essa ideia. Então, a gente sempre tem que ler a Lei 8245 pensando que ela tem esse condão de proteger a relação locatícia. Então, esse artigo ele vem bem forte justamente para não deixar as pessoas que estão ali em convivência com o locatário desamparadas. Então, essa é a ideia desse artigo 11. Vamos embora. Muito bem. É exatamente isso. É o que a gente chama de espírito da lei, né? Então, se a gente interpreta aquele artigo fora do espírito da lei, né, do mandamento, da essência daquilo ali, a gente não consegue realmente alcançar o objetivo legal e a gente acaba achando aquele artigo um absurdo. Muitas vezes, né, contra clientes que falam, mas isso é um absurdo, eu sou o dono, posso entrar e tal, eu sou o dono, tá, amigo, mas a lei, o espírito da lei é a proteção da moradia, né? A segurança, a inviolabilidade da moradia, etc. É exatamente no ponto que a Vanessa trouxe. E aí, o artigo vai trazer para a gente 3 personagens que podem se assender como locatários no caso do falecimento desse locatário original. Primeiro, o cônjuge, né? O segundo personagem é o herdeiro necessário. E quem é esse herdeiro necessário? É aquele camarada que está lá figurado no artigo 1845 do Código Civil, que é o ascendente desse locatário, pai, mãe, né? Que é o descendente, um filho socioafetivo também, né? Que Sim. é que o próprio
próprio artigo 11 já traz ali, o cônjuge, o próprio artigo 11 já traz, mas os herdeiros necessários são esses três personagens, ascendente, descendente e cônjuge. E também pode se ascender no contrato como locatário o dependente economicamente, financeiramente, desse locatário que faleceu. Olha só que coisa interessante. Muito bom. E a gente tem que também estabelecer que, para que aconteça essa subrogação, ou seja, para que essas pessoas elas possam vir a passar a figurar como locatário, eles precisam estar residindo no imóvel. Então, não pode ser uma pessoa que não estava residindo no imóvel e aí, meu pai faleceu, eu quero ocupar agora o imóvel. Então, a gente precisa estabelecer esse vínculo, né, de residência ali naquele mesmo imóvel do locatário que faleceu. É interessante, Natália, a gente trazer que essa faculdade, ela decorre diretamente da lei. Então, a lei ela já traz a previsão dessa possibilidade, dessa alteração contratual, vamos dizer assim, essa subrogação. Então, é uma faculdade que pode ou não ser exercida por essas pessoas que a Natália acabou de elencar. Então, a lei traz essa possibilidade. Quem está ali convivendo com o locatário não vai ficar desamparado, vamos dizer assim, quando acontece o falecimento do locatário. E lembrando que a gente está trabalhando a palavra locatário como aquele que assinou o contrato de locação. Então, fez o contrato de locação, ele é o único que figura ali naquele contrato e ele falece, e aí a gente tem essa possibilidade de subrogação dessas pessoas elencadas lá no artigo 11 da Lei 8245. Agora, para exercer essa faculdade, o que essas pessoas têm que fazer? Então, mas antes de chegar nesse ponto, puxando o gancho que você falou da faculdade, é importante a gente pontuar também uma coisa, que é facultativo para o locatário. Mas para o locador, se o locatário disser, não, eu vou me subrogar nesse contrato, o locador não tem a faculdade de dizer se quer ou não. Ele é obrigado a recepcionar esse novo locatário no contrato de locação, né? E daí, existe aí, por parte desse herdeiro, desse cônjuge que está residindo no imóvel, a obrigatoriedade de notificar o locador de que ele tem desejo de continuar nessa locação e, de boa, ele vai ter o direito de permanecer nesse imóvel até o final do contrato ou até a entrega da chave, caso esse contrato entre no prazo indeterminado. É interessante a gente mencionar o seguinte, na prática mesmo, né, da locação, poucas imobiliárias fazem esse questionamento, mas saber quem vai residir naquele imóvel. Por quê? Muitas vezes o locatário, ele assina o contrato de locação, mas ele tem uma esposa, tem um filho, ou tem uma outra pessoa que depende economicamente dele. Então, quando você elabora o contrato de locação e você já traz essa informação, quando acontece o falecimento do locatário, você já vai saber quem tem a possibilidade de exercer essa faculdade de subrogação. Então, essa é uma orientação prática que você já pode aplicar na sua advocacia imobiliária. Trazer essa informação de quem o locatário assina, tudo bem, mas ele indica as pessoas que vão residir com ele. Né? Os moradores, perfeito. E moradores, fulano de tal, ciclano, não. Muito, muito bom. Exatamente. Então, essa subrogação. Gente, quem tiver dúvida, coloque aí no chat, porque a gente vai responder. São questões práticas mesmo do dia a dia. E Natália, importante a gente também trazer que essa live, eu escolhi, né? A gente escolheu esse tema porque veio uma dúvida lá na comunidade Domínio Extra sobre essa questão. E a dúvida era sobre fiança, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí eu falei, gente, realmente essa dúvida ela é muito prática e pode tocar todo mundo que está aqui. Então, vamos esclarecer, vamos trazer informação, que essa é uma das nossas
nossos ideais aqui, na nossa missão aqui no Instagram. Então, vamos lá. Subrogação, quando acontece falecimento do locatário, verificar com quem vivia com ele, se morava sozinho, se não morava, trazer essa informação dos moradores para o contrato de locação, porque vai facilitar a sua prática. Agora, para os contratos não residenciais, né, para os contratos comerciais, vamos dizer assim, existe alguma peculiaridade? Os personagens mudam, mas a dinâmica é praticamente a mesma, né? Falece ali o proprietário da empresa que assinou aquele contrato de locação, né? Ou seja, é o representante da empresa. Então, ou quem vai assumir é o espólio, que é o amontoado patrimonial, né? Quem assume é o espólio ou o sucessor no negócio. Mas a dinâmica em si, ela é igual. O que a gente tem que tomar alguns cuidados é assim, o recibo do aluguel, a partir desse momento, vai para o nome de quem, né? Então, né, a partir desse momento, ele vai para o nome do espólio. Recibo de aluguel, ele começa a ser emitido em nome do espólio, né? E como que é feita essa transferência definitiva? Depois que o inventário termina, se um dos herdeiros ficar ali na direção, né, no comando dessa empresa que alugou esse imóvel, é ele que definitivamente nesse contrato. Mas até lá, a empresa ela precisa ser resguardada. É a mesma ideia que a Vanessa falou lá no início. O espírito da lei, da proteção daquele ponto de comércio, da clientela que já está ali, né, indo ali todos os dias, diariamente, naquela padaria, naquele supermercado, né? Então, existe essa proteção legal. E para isso se efetivar, o contrato precisa continuar vigente. Vocês concordam? Então, assume aí o espólio e existe ali a administração pelo administrador, que é o variante, né? Se já tiver Perfeito. Natália, é interessante também a gente mencionar que nessa questão até da subrogação, né, que a gente falou das locações residenciais, seria muito importante, mesmo aquele contrato inicial, continuando, né, a vigência dele, mas você elaborar um termo aditivo para trazer as informações desse novo locatário para que você conheça quem é essa pessoa, os dados pessoais. Acho que é importante a gente trazer essa dica prática mesmo, né? mesmo, por quê? Porque, em tese, se você contratou com uma pessoa que faleceu, aquele contrato não existe no mundo jurídico, porque você contratou. Se você só tem ele, você está contratando com um falecido, né? Os vínculos jurídicos se findaram. Então, é mais do que necessário que você faça um aditivo informando que houve a subrogação por força do falecimento do locatário. Perfeito. E a partir do locatário X assume, né? Porque tem muitas pessoas que confundem, que pensam assim, o locatário faleceu, vou ter que fazer outro contrato com os herdeiros, ou com o companheiro, ou com a companheira, ou com o cônjuge. E aí a gente tem que esclarecer, não, você não vai fazer outro contrato. As regras, né, as cláusulas contratuais, elas vão permanecer por força do artigo 11. Mas você faz um termo aditivo para trazer apenas os dados dessa pessoa que está entrando no lugar do locatário. Então, acho que esse é um ponto importante de deixar bem claro para que você, na prática, não confunda e faça um outro contrato com outras cláusulas. Permanece o mesmo contrato, mas com outro locatário. Bom, e aí a gente parte por uma questão... Pode falar. Para o que você está falando aí, é importante mencionar também que esse aditivo nada impede. Oi? Pode falar. Estou aqui. Gravado. Nada impede. Eu vou até tirar esse fone, que eu acho que de repente. Peraí, vamos lá. Essas partes estabelecem outras cláusulas também, né? Você pode, por exemplo,
aluguel, né? Fazer algumas alterações que você simplificar. Nada impede, tá, pessoal? Que pessoas, você também faça de algumas coisas. Porque a pessoa que está entrando, ela é uma nova pessoa. É um indivíduo com uma na hora de você. Como é que funciona na imobiliária no locatário entra? Ele faz uma análise de ficha. Então, ele vai observar ali a capacidade de pagamento. E é muito cruel para o locatário quando existe essa subrogação de uma pessoa que não tem condições de manter aquele aluguel. E ele é obrigado a submeter a isso até que essa pessoa fique em débito para ele fazer o despejo por falta de pagamento. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer uma orientação melhor, que de repente, se está faltando só 6 contrato, vai subir de qualquer jeito, diminui aí um pouquinho para essa pessoa conseguir pagar e ela sai, né? Sem a gente precisar mover uma ação. Então, é possível você repactuar algumas coisas, readaptar, para você fazer o contratinho funcionar até o final, depois você ficar feliz. Natália, esse ponto é muito sério, porque o advogado, a advogada que atua nessa área, vamos dizer assim, precisa ter essa mentalidade mesmo, né? De você, muitas vezes, ter que orientar o locador que precisa enxergar essa necessidade dele entender que aquela pessoa vai continuar ali. Então, assim, o que vale mais a pena? Você continuar com aquele valor, no caso, se a pessoa já está demonstrado que a pessoa não tem condição de pagar, ou você pensar uma outra forma. E aí entra, né, essa nossa necessidade da gente pensar de uma forma de mediação, de uma forma de tentar conciliar os interesses, porque vale mais a pena você bater o pé e nunca receber aquele valor, ou você fazer o jogo de cintura ali para tentar adaptar algumas cláusulas, né? Para que aquela alocação finalize de uma forma menos drástica possível, vamos dizer assim, né? Então, olha que é importante a gente ter essa mentalidade, trazer, né, essa possibilidade para quem atua na advocacia extrajudicial. Acho que esse é um grande benefício que a gente tem, né? De a gente tentar sempre evitar os conflitos, evitar chegar no poder judiciário, né? Eu acho que uma das grandes dádivas do extrajudicial é você não ter que... Desculpa quem é magistrado, mas é você não estar com magistrados. Porque, olha, gente, eu sou tão louca, alucinada por ajudar imobiliárias, porque ali eu sou a magistrada. A decisão final ali, no extrajudicial, quem dá sou eu. No parecer, né? Às vezes você faz uma conciliação, uma mediação, você faz. Você diz, ó, agora não, agora tem que ser assim e acabou. Ou a gente vai para a justiça, que seja, mas é assim que determina a lei. Então, é legal porque você amanhece sabendo que você vai ter BO para resolver. Você dorme sabendo que você vai ter BO para resolver. Você tem o fixo, que é muito legal, né? Que segura mesmo a barra do escritório e tudo mais. E você tem oportunidades. É muito bom a gente falar. Por quê? O dono da imobiliária sempre conhece alguém que está precisando regularizar um imóvel, fazer uma usucapião, que está divorciando, que morreu, sabe? Então, é muito bom você estar no meio extrajudicial, gente, por vários motivos. Mas o que eu mais gosto realmente é eu não ter que ficar procurando cliente. Eu odeio esse negócio de ficar procurando cliente. Entende? Mas eu acho que... Então, eu acho que nem é questão de sentimento. Eu penso que a advocacia, quando ela passa a ser, como você disse, né, desde 2015 que você exerce a sua advocacia nichada, quando você faz essa escolha e você se apresenta como especialista, é isso que acontece. Os clientes, eles reconhecem você como especialista e vão te procurar. Então, você, como advogada, você não precisa mais ficar primeiro aceitando todos os tipos de cliente, todas as áreas,
E também você não precisa mais ficar se debatendo ali, vamos dizer assim, com os colegas. Por quê? Você tem a sua especialidade e o mercado reconhece. Então, olha só, mais um grande benefício de você, quanto mais cedo, escolher a sua área de atuação. Então, acho que essa mensagem para a Jovem Advocacia é muito interessante e a gente deve sempre bater nessa informação de que você precisa cuidar do seu jardim, vamos dizer assim, né? Não ficar que nem caçador de borboleta, né? As borboletas são os clientes. A gente fala que quando você não tem essa sua escolha definida, você fica igual caçador de borboleta, brigando com todo mundo, se espatifando. E caçar borboleta é difícil, gente. É difícil. Agora, quando você cuida do seu jardim, você nichou, você se especializou, os clientes que são as borboletas vão vir até o seu jardim. Então, olha como que é poderoso, né? Você fazer essa escolha. Vamos lá, Natália. Vamos continuar aqui na nossa missão, porque senão vai dar 8 horas, a gente não vai conseguir esgotar os temas, né? É, Vamos conseguir. Então, olha só, o próximo que a gente colocou para tratar com vocês é sobre fiança. Por quê? A gente ainda tem muito esse costume do fiador. Apesar da gente verificar uma tendência nas locações de diminuição de locações garantidas por fiança, né, por fiadores, a gente ainda tem muito isso. Ah, não, eu quero fiador, eu não quero pagar, eu não quero pagar empresa, eu não quero ser seguro fiança, não quero calção, Deus que me livre, mas quando acontece o falecimento do locatário, o que pode acontecer com o fiador, com a fiança? Será que a garantia, fiança, ela vai ser encerrada automaticamente com o falecimento do inquilino? O que a gente pode desvendar aí para o pessoal? Fale para gente, Natália. penso assim, para a gente ser bem prático, né? Você tem ali um documento que está assinado e ele vale entre as partes. Vamos falar bem simples. Ele vale só entre as partes. Eu não sei, por exemplo, do contrato do meu vizinho aqui, nem se ele tem uma locação ou se é dele. Por quê? O contratinho dele, se ele tiver, é só ele e o locador, que é dono do apartamento, vai saber. Até aí tá tudo certo, né? E aí, ninguém tem bola de cristal, fora essa Mary que tem uma bola de cristal, que é minha amiga lá da diretoria, ninguém tem para saber que a pessoa que é fiador, ela não quer mais afiançar aquilo ali. E aí, tá maktub, né? Se tá escrito, todo mundo que ver aquele documento vai interpretar que esse fiador permanece responsável. E do mesmo jeito que todo mundo que vê esse documento interpreta isso, a justiça também vai interpretar da mesma forma. Porque ele ficou silente. Ele não manifestou. A pessoa morreu, ele ficou sabendo e ele achou assim, não, morreu, acabou. E não é assim que funciona, né? Essa frase morreu, acabou, não funciona para absolutamente nada. Morreu, começou. O problema é para quem vive, né? Para quem ficou vivo. Tentar. Olha aqui, foi ótimo essa sua fala. E as pessoas pensam isso mesmo. Ah, não faleceu? Ah, meu avô faleceu, mas minha avó continua lá na casa? Ah, a casa é da minha avó. As pessoas elas têm essa ideia, né, de que não tem que tomar nenhuma atitude. E pelo contrário, como você disse, ficou quieto, vai continuar responsável, fiador, não fez inventário, vai ter dor de cabeça depois, porque quanto mais tempo passa, pior fica, né? Exatamente. Então, gente, a fiança, ela é uma obrigação e é um contrato que é pessoal. Quando você afiança uma pessoa, por mais burro que esse fiador seja, desculpa, falei.
Gente, por que que a Natália falou isso? Vamos ter que explicar, Natália. Não, Porque, gente, você ser Vanessa, fiel. ai, Vanessa, vou te bater, você fica travando, fica Ó, apavorada. ó, essa internet aqui, esse Instagram aqui que dificulta a nossa vida. Mas olha só, Natália falou isso porque, gente, ser fiador é o ó do Borogodó, vamos dizer assim, né? É uma coisa assim, não é nem um pouco boa. Não é nem um pouco boa. É isso. Uma das minhas colegas, né, me ligou, ela falou assim: ah, preciso tirar uma dúvida pessoal. Meu pai pediram para ele ser fiador de uma locação. Eu falei, não seja. Aí ela, não, mas assim, que o cara falou que ele ia ter benefícios e tal. Eu falei, que benefício, gente? Isso aqui não é INSS. Seja, não seja, não seja. Já tava assim, não sei. Tô certa, né? Eu orientei ele certo. Falei, não, você tá maravilhosa, tá no pódio. Não deixe seu pai ser fiador, pelo amor de Deus. Essa essa live sobre fiança na locação merece uma hora para a gente falar disso, né? Porque tem tantos detalhes, até mesmo sobre a perda do imóvel, do fiador, enfim, a gente tem várias coisas, mas a gente vai marcar uma outra para falar disso. Agora, o fiador, então, ficou sabendo que o inquilino faleceu, o que que ele precisa fazer? Tem que agir, né? Agir. Aí ele vai notificar. Quer ser exonerado a fiança. Olha, eu não quero mais. Por quê? Porque a relação de confiança que eu tinha era com o falecido. E não é o ex, né, gente? É o falecido que morreu mesmo. Então, é falecido. Pô, não tinha relação de confiança com a mulher dele, que eu odeio. Então, às vezes, gente, os amigos, melhores amigos, mas a mulher, a esposa e o cara, quantas vezes vocês já viram isso? Se odeiam. A esposa e o melhor amigo do cara. Aí um melhor amigo afiança o cara e morre. Aí agora ele é obrigado a pagar a dívida dela se ela ficar lá e ficar pagando. Pô, então não pode dormir, né? Camarão que dorme a onda leva. Então, na hora que o cara morre, o fiador tem que notificar, sendo que ele quer exonerar. Ainda assim, ele fica responsável por essa locação pelo prazo de 120 dias. Ainda assim. Então, quanto antes ele notificar, melhor. Melhor do que não notificar. Porque aí, meu amigo, você vai ser responsável por essa locação até o momento da entrega da chave. Né, inclusive, no presente que a gente preparou para vocês, no final dessa live a gente vai revelar, a gente menciona vários precedentes, né, jurisprudenciais que trabalham justamente essa ideia que a lei traz, a lei 8245 traz e a jurisprudência confirma. Então, na hipótese de o inquilino falecer, aí vem a obrigação dos herdeiros ou a obrigação de quem vai se subrogar naquele contrato de locação informar para o fiador acerca do falecimento, porque muitas vezes o fiador não tem uma relação tão todo dia ali com o inquilino, né? Então, os herdeiros ou quem vai se subrogar no contrato informa ao fiador e o fiador ele vai fazer a análise se ele vai querer continuar como fiador ou não. Se ele vai querer continuar, ele fica quieto e a garantia vai continuar normal. Agora, se ele quer se exonerar, ou seja, que se ele quer, a pretensão dele é não ser mais fiador, ele tem que notificar o locador, e aí o locador vai receber aquela notificação. Quando o locador receber aquela notificação, o locador vai entrar em contato com quem se subrogou no contrato de locação, então vai falar, ó, o fiador me notificou aqui dizendo que não vai mais garantir esse contrato de locação. Vocês que vão permanecer no contrato precisam apresentar uma nova garantia. E aí, essa esposa, ou esse marido, ou os filhos que vão se subrogar no contrato de locação, vão ter que apresentar uma nova garantia para o contrato de locação.
lembrando que essa garantia não necessariamente tem que ser a mesma. Então, esses novos inquilinos não precisam entregar ali como garantia um novo fiador. Eles podem oferecer a caução, eles podem ter os outros mecanismos de garantia, tá? E aí, o locador, ele é obrigado a aceitar e ele só não é obrigado a aceitar se ele tiver uma justificativa muito plausível de que aquela garantia não é suficiente para cobrir e assegurar o contrato, tá bom? Isso aí é uma coisa importante da gente falar. Porque você pode pensar assim, eu tenho que apresentar outro fiador, e a resposta é não. Tem que apresentar uma outra garantia capaz de garantir, vamos dizer assim, né, sendo redundante, mas capaz de assegurar ali aquele contrato de locação. Então, é interessante porque na dúvida, né, que veio lá na comunidade Domínio Extra, foi que a imobiliária veio cobrando o fiador aluguel, encargos locatícios e até mesmo não é uma reforma no imóvel, mas umas adequações para a finalização da locação. Por quê? Nesse caso concreto que apareceu lá na comunidade, o inquilino morava sozinho. E não ia acontecer a subrogação, pois eles iam entregar o imóvel, né, os herdeiros. Só que nessa finalização da locação, a gente sabe que acontece a vistoria final e, ao comparar com o laudo de vistoria inicial, observou-se a necessidade de algumas adequações no imóvel. E aí, será que o fiador ele pode ser compelido a pagar essas despesas decorrentes dessa adequação? Então, olha que caso interessante, prático. E aí, eu conversei com um advogado, chamei ele numa conversa, né, separada, porque na comunidade é muito intensa ali os debates, a gente não consegue acompanhar tudo, responder assim, todos os detalhes. Então, eu chamei ele separado e falei assim: olha, você precisa observar, esse fiador se exonerou, está no prazo de 120 dias, então são alguns detalhes que você tem que observar. Agora, se ele não fez nada, em tese, obviamente, o espólio vai responder, né, pela dívida, vamos dizer assim, né, deixada pelo inquilino, e se o espólio não arcar, eu penso que talvez o fiador vai ser responsabilizado, né? Eu também penso, porque para mim é tudo muito claro, assim. Se ele Sim, não se ele tá responsável. Bom, exatamente. Olha como que é bem difícil, né, essa questão da fiança. Então, olha esse caso concreto que traz até a responsabilidade do fiador após o falecimento do inquilino, que tinha esse laço aí estreito com o fiador. Agora, Natália, vamos então para o último tópico da nossa live, que a gente vai falar sobre o que acontece quando o locador, o proprietário falece. Então, imagina, você está lá no imóvel, tudo tranquilo, e aí você fica sabendo que a pessoa que assinou o contrato de locação, quem você alugou, faleceu. E aí, os herdeiros vão poder te botar para fora desse imóvel? O que acontece? meu Brasil, imagina naquela família que é 10 criaturas satanizadas, geralmente quando morre, o Satanás encarna nos herdeiros, né? A 10 infernizando a vida do pobre inquilino lá, coitado. Querendo botar o coitado para geralmente para vender o imóvel, é assim. Com certeza, quer logo botar a mão na grana. Só que não Elisângela tá rindo aqui, ó. KKKKK. foi, filho. Não pode, meu filho. Não. Então, o que acontece? Nesses casos, gente, a gente aplica o artigo 10 da Lei do Inquilinato, né? E o artigo 10, né, que é no caso da morte do locatário, e no 10 é a morte do locador, tá bom? E aí no 10 ele fala que quando existe a morte do locador,
os herdeiros vão assumir essa locação. É aí que está o problema, né? Porque geralmente esses herdeiros estão no MMA particular, lá, se e tal. Então é difícil você um acordo ali para fazer a administração dessa locação. Mas a lei fala que eles que são os responsáveis por essa. Então é importante, primeiro ponto, a gente já fixar isso aí. Se os herdeiros são os responsáveis, a gente precisa formalizar esse novo formato aí de contrato. Porque independente da vontade ou do poder bélico desse momento, erra, né? Forma, não é, crianças? Então, é o que diz a lei. Então, formalizar o contrato e eles têm que se responsabilizar por esse contrato até o fim, né? Até o fim. E aí é importante a gente ressaltar nessa necessidade, porque muitas famílias não iniciam com o inventário. E aí você fica perdido sem saber quem vai assinar esse contrato de esse novo contrato de locação. Na verdade, esse termo aditivo do contrato de locação que vai continuar. Porque o locador faleceu, entra o espólio, que é uma ficção jurídica, né? E esse espólio precisa ser representado por alguém. Agora, se não tem esse alguém, que deveria ser o inventariante, as partes ficam um pouco perdidas. E aí a gente tem dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia, né, na sua advocacia extrajudicial imobiliária, quem vai ser chamado para trazer segurança jurídica a esse contrato de locação. Agora, Natália, antes de você responder, essa dica aqui vale ouro. A gente vai responder aqui umas perguntas que estão bem interessantes, hein? Ó, tem uma pergunta aqui do Marcondes aí, maridão aí, ó. Fiador faleceu e ninguém foi informado. Ah, o fiador agora. Já passou um ano do falecimento. E agora? Se o fiador faleceu, o contrato está sem garantia, né? Tá sem garantia. Tá sem garantia. Eu, assim, né? Vou jogar pro universo. Se o fiador falece e ninguém sabe, ó, ninguém foi informado, né? Ninguém. Porque na Lei 8245 tem a previsão de que quando acontece a morte do fiador, o locador ele pode exigir outra garantia. Agora, o locador não estava sabendo, ou às vezes ninguém está sabendo, né? Nem o locatário, talvez. Cara, que sinistro. Aí agora eu fui. Será que a gente pode. Será que nesse caso, havendo falecimento e não havendo como. Será que. Será que é uma infração contratual? Não, mas aí quem vai responder? Não tem como. Não, mas a infração contratual para o locador pedir o imóvel de volta, mesmo estando no prazo determinado? Talvez. Certeza. Aí com certeza, porque tá vazio. O contrato tá vazio. Agora, se ele tem. A partir da ciência do falecimento, você tem a instituição da garantia. Isso que eu Agora, você responde por esse período que o contrato da garantia vai ficar no prejuízo, pode alcançar ali o patrimônio, a herança, o espólio pode alcançar, de repente, para garantir essa dívida, uma vez que não houve comunicação. Talvez, imagine os herdeiros do fiador nem sabendo que ele era fiador no contrato. É complexo, mas dá para a gente pensar, né? Agora, o que é certo é uma coisa, a partir do momento da ciência, né, desse falecimento, pede a substituição da garantia. Sim. Agora, o resto que eu estava falando aqui, a gente só estava... Agora, a Aretusa aqui também fez uma pergunta muito bacana. Nesse caso, cabe ação de regresso em face do espólio. O que ela quis dizer? Se o espólio não arca
com o pagamento dessas manutenções, dessas adequações no imóvel. E aí o locador vai em cima do fiador. O fiador, será que ele poderia ir depois, uma ação de regresso em face do espólio? A Aretusa, você precisa, a gente precisa verificar o seguinte: na maioria dos contratos de locação, os fiadores eles abrem mão da. Esqueci agora o termo técnico, mas abrem mão dessa preferência de ordem. Exatamente. Então, quando tem isso previsto no contrato, o locador ele não precisa primeiro ir para o espólio e depois ir para o fiador, porque a responsabilidade ali é solidária. Então, o locador vai em cima de quem ele quiser. Agora, se o fiador pode ir em cima do espólio, aí eu penso, a gente teria que analisar esse contrato, verificar a relação jurídica ali, mas talvez uma brecha, né? Não sei. É bom, é aquilo, jogar para o universo. Então, estamos pensando alto, né? Mas acho um pouco temerário. Acho um pouco temerário, né? Porque a responsabilidade é solidária dos dois, né? Agora, que vai ser, que pode talvez ser questionado, talvez até uma busca de jurisprudência nesse aspecto aí, em Aretusa. Você trouxe aí um ponto de reflexão. Acho que é importante a gente, na prática, né, pedir para o Poder Judiciário, tudo pode, né? Né, Natália? Pedir para o Judiciário a gente sempre pode, né? Agora, tem uma outra aqui, deixa eu ver se tem outra que pergunta. Acho que ficou aqui da Aretusa, do Marconde. Gente, ficou pergunta para trás? Eu acho que eu vi só essas duas aqui. Aqui, a Aretusa falou, entendi, obrigada. Então, é isso que é a beleza dos contratos, né, Natália? Quando a gente vai elaborar um contrato e a gente pensa em todas as possibilidades, a gente já traz a resposta para o contrato. Então, essa questão do fiador, abrir mão desse benefício é bem interessante para o locador, porque aí o locador ele pode buscar a dívida de quem ele quiser. A Eratusa colocou, depende de quem é o cliente, cabe tecer teses. Justamente isso, cabe tecer teses. Agora, quando a gente, então, Natália, não tem o inventário aberto e a gente precisa que os herdeiros do locador assumam esse contrato de locação, o inventário não está aberto, qual é a dica prática que a gente pode trazer para que a gente tenha segurança jurídica nesse contrato de locação? O que eu costumo fazer é o seguinte: são duas fases, né? Na primeira fase, se todo mundo tiver orando, todo mundo zen, aí dá certo. Que é o seguinte: você traz todos esses personagens, esses herdeiros, para dentro do contrato, tá? Então você vai qualificar um por um. Fulano de tal, casado com ciclano de tal, herdeiro, na qualidade de, tá? Qualidade de herdeiro sempre. Qualificou todo mundo, você vai criar uma cláusula ali de eleição, tá? Então, aonde todos esses herdeiros, de forma ordeira, voluntária, harmoniosa e milagrosa, elegeram eles para essa locação, tá? Então, nessa cláusula vai estar lá que eles elegem voluntariamente fulano de tal, que vai ser o administrador dessa locação. Passo seguinte, eles vão eleger uma conta bancária que vai ser a responsável por guardar esses valores que estão vindo dessa locação. Por que eu trago essas cláusulas para dentro do contrato? Porque não tem uma previsão legal sobre isso, porque não tem inventário aberto, e aí precisa de um parâmetro que obedeça aos requisitos legais. Então,
essas cláusulas vão garantir que os herdeiros estão conseguindo manter o direito de alugar de forma extrajudicial, tudo bem, mas que o quinhão deles está sendo respeitado, que todos eles estão sendo questionados, perguntados, estão dentro, né, de toda a negociação, o que inviabiliza qualquer nulidade posterior. Isso que é o ponto chave. Porque se você não age dessa forma e paga, você inquilino, paga para alguém que se apresenta, porque é assim que acontece na prática, né? Ah, olha só, meu pai faleceu, eu que vou tomar conta agora do aluguel, e você deposita na minha conta. E aí, se o inquilino não pausa, procura uma assessoria jurídica para verificar esse movimento. Ele vai pagar para a pessoa que se apresentou ali como representante. E se pagar errado, pode ser que pague duas vezes. Então, o falecimento do locador, você precisa ter muita atenção, muito cuidado, porque se não tem inventário aberto, tem que trazer essa, justamente, trazer os herdeiros, eles elegem a pessoa que vai receber, para que no futuro não haja questionamento de que você pagou para a pessoa errada, que essa pessoa que recebeu não tinha poderes para receber o aluguel e você seja levado a um conflito que você, inquilino, nem quer participar e nem precisa participar, né? Exatamente. E é aquela famosa frase: quem paga mal, paga duas vezes. É assim que funciona. E aí, olha só que interessante. Dentro desse passo a passo que a gente está passando, existe também uma forma de você evitar conflitos futuros, que é você estabelecer já no próprio contrato a forma de prestação de conta desses valores. Então, você já elegeu o cara que vai administrar ou a moça que vai administrar, né? Você já estabeleceu ali a administração. Agora, você precisa dizer para todos os herdeiros assim: a prestação será feita dessa forma. Vai ser mensal? Vai ser anual? Como que vai ser feita? Através de comprovação de extrato bancário e tudo mais. A Natália pode fazer essa partilha imediata? Bom, poder, poder não pode, né, minha? Mas eu já tive casos assim, de clientes que fizeram essa jogada jurídica, fizeram um pé de meia legal com essa alocação, e aí eles pagaram os custos do inventário com isso. Ah, que interessante, interessante. E aí que vem também, né, Natália, a gente ressaltar que quando você, advogada, se depara com um caso desse, né, do locador falecer e precisar fazer esse movimento, você pode justamente trazer essa ideia para os herdeiros. Olha, o inventário ele vai precisar ser realizado, não tem como fugir. Então, a gente escuta também isso muito, tá? Pessoas falam assim: ah, não, inventário, deixa para depois, não precisa fazer agora, ou ah, já faleceu faz muito tempo, mas isso não existe. O inventário vai precisar ser feito. Se você perder o prazo de 2 meses, não importa. Você precisa, vai pagar a multa, mas tem que ser feito de qualquer jeito. E aí, esse movimento da locação pode trazer uma oportunidade de você realizar um inventário, utilizar esse dinheiro do aluguel para custear o inventário. Bem interessante. Nossa, é maravilhoso, foi maravilhoso. Era um aluguel relativamente alto, e aí eles conseguiram pagar todo o inventário, fizeram os abatimentos, aí, portão de cada caminhão, né? Bonitinho, tudo assessorado, tá, gente? O mais interessante é isso, que no extrajudicial você consegue acompanhar passo a passo, você consegue fazer uma negociação desse tipo, que é uma negociação complexa, que você está lidando com várias pessoas, cada uma com um pensamento diferente, e ali dentro do jurídico, né, quinhões diferentes. Então, você precisa calcular exatamente, não deixar nada perdido, sempre se comunicar com as pessoas para que elas não se... Transparência.
caminho. Você acha que essa palavra é fundamental para quem atua na advocacia extrajudicial, né? Transparência. Transparência e ação, né? Eu fiz uma vez um treinamento de oratória com um grande amigo, Tiago, que eu até é muito bom. Ele falou para mim, Natália, às vezes a gente está estafado de dar informação para as pessoas, a gente está cansado, a gente acha que a pessoa deveria saber uma coisa óbvia, por exemplo, né? Só que o óbvio precisa ser dito. Ele me disse mais. O excesso de informação, ele impede a injeção de ar. Então, quanto mais você atola o seu cliente com informação, quanto mais você é transparente, quanto mais você é chato na informação, quanto mais você explica, menos ele te liga para saber o andamento do processo, tá? E mais qualidade de vida você vai ter. Então, nesse caminho inicial, quero deixar aqui um grande beijo para o desembargador Rafael. Tá? Ah, entrou. Inclusive, Natália, vamos aproveitar que o desembargador está presente e falar que quinta-feira a gente vai ter o grande simpósio de direito imobiliário aqui em Vitória. O desembargador Rafael vai fazer parte de um dos painéis. Vai ser uma honra tê-lo conosco. E nós gostaríamos que todos e todas né, tenham essa oportunidade de estar conosco presente, presencialmente. Mas até eu recebi vários directs, pessoal perguntando, Vanessa, não vai ter online, quero assistir. Mas não, só presencialmente. Então, você aqui do Espírito Santo está convocado para estar com a gente em Vitória. A gente vai tirar aquela foto junto, né, Natália? Vai ser sensacional, tá? Vai. Sensacional. Eu tô chamando meus jovens lá, eu chamei meus filhos, né? Tô chamando meus filhos. Porque, gente, vício construtivo é uma das maiores oportunidades também. Não é só locação, né? Pô, vício construtivo é uma super oportunidade. Só que em Vila Velha, gente, você passa de um quarteirão ao outro. Muito condomínio sendo construído, meu filho. É muito pior que vai sair. É muito. Então, eles não ouçam, mas é muita oportunidade. Então, assim, vão lá, assistam, aprendam. E não é exceção de linguagem falar isso, porque hoje, o que a gente vê muito? A pessoa se vende, na hora que você abre, a pessoa não entrega droga nenhuma. Isso me... Aí a pessoa fala, vai ter um simpósio, não sei o quê. Chega lá, não entrega droga nenhuma. E no nosso caso, não. A gente trouxe pessoas experimentadas, inteligentes, competentes, né? Graduadas, pós-graduadas. São, assim, sumidades do direito imobiliário mesmo, para a gente poder efetivamente ganhar algo ali. Ninguém está querendo perder tempo, nós estamos querendo ganhar. Todos nós, inclusive que estamos trabalhando nesse cenário, no pano de fundo, também estamos ansiosos para beber da fonte dessas pessoas maravilhosas. É verdade. Ó, e Natália tá falando aí que a gente está por trás aí nos bastidores, porque nós somos colegas, né? Nós somos colegas na Comissão de Direito Imobiliário aqui da OAB Espírito Santo. E olha essa grande oportunidade para você que quer mergulhar na advocacia extrajudicial, mergulhar na advocacia imobiliária, você se conectar com quem já exerce esse nicho, e aí você vai se conectar aonde? Nas comissões da OAB. Então você está participando. Ah, Vanessa, mas eu não sou membro, como que faz? Não precisa ser membro, você pode frequentar as reuniões, você pode começar frequentando, participando, conhecendo as pessoas, até que você consiga sua nomeação como membro, como membra, mas o importante é você estar presente. As pessoas precisam te conhecer. Então, uma grande oportunidade, quinta-feira, aqui em Vitória, as inscrições ainda estão abertas. Eu até postei um link no meu story hoje. Aproveite e faça a sua inscrição. Então, Natália, vamos para o encerramento aqui. Falar do nosso presente. Ó, a Michelle colocou aqui, ó.
Até a morte. Ah, da questão da fiança. Michele, essa questão da fiança, que até foi o Marcondes que perguntou, acho que o Marcondes até respondeu aqui em cima, né? Quando acontece o falecimento do fiador, a fiança ela é extinta e se limita até o momento da sua morte, do seu falecimento. Ela falou que tem muita jurisprudência sobre esse tema. Bacana, Michele. Que bom sua contribuição aqui. Só para a gente pontuar, então, a herança, ela é responsável pelo adimplemento, só para a gente pontuar. E aí, o débito sobre o qual o fiador fica responsável, ele se paralisa na morte. Do fiador. É. Exatamente. Que foi a pergunta que o Marcondes fez, né? Que o fiador faleceu havia 1 ano e ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. E aí ela traz essa jurisprudência, né? Que finaliza com a morte dele. Michele, muito bom. Obrigada pela sua contribuição. Então, Natália, primeiro, deixa eu agradecer, que foi muito maravilhosa essa live. Eu amei! Amei receber você aqui. Espero que a gente possa marcar outro para debater esses temas tão polêmicos, tão do dia a dia, com essa linguagem tão bacana que você tem, fácil, de fácil explicação. Quero só agradecer e dizer que eu te espero aqui novamente numa próxima data. Ai, vai ser muito bom. Eu também adoro falar, né? E eu gosto de passos assim, que ninguém me prende. Gosto que me deixe solto. Olha, muito obrigada, viu, pela paciência de vocês. Eu espero ter atendido as expectativas. No final, a Vanessa vai falar sobre o nosso presentinho que nós preparamos assim com imenso, imenso carinho mesmo que nós temos por vocês. Ai, Para o serviço, né? E aí eu queria vender o meu peixe aqui na Caixa de Assistência também. Convidar todos os jovens advogados, tá bom? Para seguir a Caixa de Assistência, tratar as nossas reuniões da diretoria jovem. E a gente trabalha os aspectos voltados para jovens advogados. Deixar o meu convite para você, Vanessa, para a Nelly também, que é uma grande amiga minha também. Que vocês estejam junto com a gente, tá bom? A gente precisa do extrajudicial. A Jovem Advocacia precisa do extrajudicial, tá? Então fica aqui também o meu convite da diretoria, um beijo também de todos nós, do presidente, né, da Caixa de Assistência também do e um grande beijo para todo mundo, uma excelente noite, uma semana abençoada para todo mundo. Ó, e o presente que a Natália está falando é o material que a gente preparou sobre essa live. A gente tem aqui, ó, deixa eu ver quantas páginas, acho que foram 4 páginas por aí. Acho que são umas 4 páginas. Agora não consigo olhar aqui agora o material, mas tá aí com jurisprudência. Então, quem quiser esse material, mande um direct para mim ou para a Natália, que a gente vai mandar para vocês esse material que foi preparado com muito carinho. Então, agradecer mais uma vez. Até a próxima. Beijo, pessoal. Super beijo. Tchau, Van.